Dizem que o destino é um caminho torto, mas o meu era um labirinto fechado. Eu, um filho evangélico, cresci ouvindo a palavra idolatria como um sussurro constante. Essa sombra pairava sobre tudo, sobre os objetos, as pessoas, até sobre minha própria alma. Mas como é possível que um homem, moldado por uma fé tão rígida, encontre a liberdade exatamente onde menos esperava? Eu vou te contar. Minha história começa em Cerro, Minas Gerais. Uma cidade pequena, um cheiro de terra molhada e café fresco. Meus dias eram preenchidos pelo ritmo da roça, mas meus olhos carregavam uma melancolia antiga, um peso que eu mal sabia mamear. Desde os 6 anos, a casa do meu pai, um diácono com a voz firme, e da minha mãe, uma mulher de fé inabalável, era um templo de regras. A salvação, eu aprendi, era um trilho estreito. Condenar o profano era a bússola, mas dentro de mim havia uma curiosidade proibida, um fascínio velado pelo que era rotulado como errado. Eu me sentia um pecador incurável, um solo infértil para a graça. Meus pensamentos ousavam questionar. E me lembro de uma tarde, o sol quente batendo no rosto. Estava na calçada da vizinha. Vi uma imagem de gesso, um santo quebrado. Um colega mais velho chutou os pedaços. Aquele gesto, a violência contra o diferente, gravou-se em mim. Uma culpa que eu não entendia, mas que sentia como minha. Aquele silêncio que se seguiu, aquela imagem estilhaçada, um prenúncio do meu próprio conflito. A fé que prometia libertação, ela me aprisionava num labirinto, um labirinto de culpa e autoaversão. A rigidez da doutrina era um molde de ferro. Ela apertava cada aspecto da minha vida. Enquanto meus amigos, muitos deles católicos, celebravam suas festas juninas, suas procissões coloridas, suas devoções simples, eu observava de longe, um estranho em minha própria terra, ansiando por uma liberdade que parecia inatingível. A angústia de ser quem não podia ser, de sentir o que não devia sentir. Começou a me corroer por dentro. Eu sentia um nó na garganta. A culpa, antes um sussurro, tornou-se um grito ensurdecedor na minha mente. Para silenciá-lo, eu comecei a buscar refúgio, pequenos escapes temporários, uma forma de anestesiar a dor da alma dividida. Eu não sabia, mas esse caminho me levaria a outro tipo de aprisionamento. Os escapes começaram discretos, depois escalaram. A bebida, inicialmente, um bálsamo para a mente atormentada, tornou-se minha companhia constante e silenciosa. Em cada gole, eu buscava afogar não só a culpa imposta, mas a própria identidade que ela me moldava. As noites regadas a álcool eram um alívio breve, mas ilusório, um véu espesso que cobria a realidade. A euforia passageira, ela dava lugar a um vazio ainda maior. A vergonha dos meus atos, antes direcionada à fé, agora se estendia à minha própria conduta. O ciclo vicioso se instalou. A dor da alma me levava à garrafa, e a garrafa me levava a uma dor ainda mais profunda, uma dor solitária. Minha rotina desmoronava, como um castelo de areia na maré. O trabalho, antes um porto seguro, começou a sofrer. Atrasos frequentes, desatenção crescente, os olhares de preocupação dos colegas, a distância dos amigos, que antes tentavam intervir, agora eram olhares de resignação. Em casa, o silêncio, uma barreira invisível. Entre mim e minha família. Eles assistiam impotentes à minha autodestruição. A cada manhã, o espelho refletia não só um homem cansado, mas a sombra de alguém que eu mal reconhecia, um estranho aprisionado na própria pele. A solidão tornou-se um fardo insuportável, mas buscar ajuda parecia uma traição ainda maior aos princípios que me moldaram. Um peso no peito, um frio que vinha de dentro. A cada gole, a promessa de alívio era uma mentira cruel, substituída por um vazio imenso, pela culpa corrosiva. As noites, antes cheias de sonhos, agora eram um tormento, insônia e pensamentos intrusivos. O eco das minhas falhas,
amplificava-se no silêncio opressor. Eu tentava me agarrar a qualquer vestígio de controle, a disciplina que me definia, mas a bebida se tornado meu mestre implacável. Eu me via preso num ciclo. A fuga momentânea do sofrimento apenas garantia um retorno mais doloroso. À realidade. A fé que um dia me sustentou, forte e inabalável, parecia um conceito distante agora. Uma lembrança tênue de um homem que eu já não era. A ideia de que algo ou alguém pudesse intervir parecia absurda. Uma afronta à minha capacidade de redenção, ou talvez a minha incapacidade de aceitar que precisava dela. Minha mente, antes afiada, agora era um labirinto, pensamentos confusos, autopiedade. A cada gole, a fronteira entre o real e a ilusão tornava-se mais tênue. Eu vagava pela casa, um fantasma em meu próprio lar. O cheiro de álcool impregnado nas paredes, nas roupas, em minha própria pele. Nenhuma oração parecia alcançar o céu. Nenhuma súplica era ouvida. A fé, antes um pilar, desmoronara sob o peso da minha autodestruição, deixando um vazio, preenchido apenas pelo ressentimento. A imagem de São Francisco, um presente da minha mãe. Repousava na estante. Ela me observava. Um lembrete mudo de um passado de esperança, que eu agora desprezava. O desprezo transformava-se em fúria, uma fúria cega que me consumia. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. A fúria cega e corrosiva encontrou um alvo, naquela pequena estatueta, num acesso de raiva insana. Eu a agarrei, sentindo o peso frio do gesso. Em minhas mãos trêmulas, as palavras da minha mãe. Elas ecoavam, irônicas, enquanto eu a erguia, pronto para destruí-la. Eu levantei a imagem. A mente turva de ódio e álcool. Mas no instante antes do impacto, meus olhos marejados encontraram os da figura serena, e algo se quebrou dentro de mim. Não foi a estatueta. Foi a barreira da minha própria desesperança, abrindo caminho para uma intervenção que mudaria minha vida para sempre. Eu achei que era o fim, até ouvir aquele nome: Francisco. A voz não veio de fora, veio de dentro. Um sussurro claro, cristalino, que atravessou a névoa densa do álcool e da autodestruição. Não era a voz do meu pai, nem da minha mãe. Não era a voz da doutrina ou da condenação. Era uma voz que não julgava, que apenas chamava. E naqueles olhos de gesso, que antes eu via como um lembrete irritante da fé alheia, agora eu enxergava com paixão. Uma paz que eu não sentia há anos. As mãos que se preparavam para o golpe final tremeram, não de fúria, mas de um choque elétrico que percorria cada fibra do meu ser. A estatueta, antes um mero objeto, agora parecia pulsar com uma energia sutil, quase viva. Eu abaixei lentamente, com um cuidado que eu não sabia mais possuir. O gesso frio pousou de volta na estante, intacto, e eu, desfeito, caí de joelhos, não em oração formal, mas numa rendição completa. Uma rendição à exaustão, à dor e a essa luz inesperada que havia rompido a minha escuridão. As lágrimas vieram, quentes e abundantes. Não eram lágrimas de raiva ou autopiedade, mas de um alívio avassalador. O nó na garganta que me sufocava por tanto tempo finalmente se desfez. Eu chorei por tudo. Pela criança que fui, pelo homem que me tornei, pelos anos perdidos na garrafa, pela fé que eu havia renegado e pela que me havia aprisionado. Naquele chão frio, o peso dos meus pecados, reais e imaginários, pareceu se dissipar. Não por um ato de absolvição externa, mas por uma aceitação interna. Eu não sabia o que era aquilo, mas sabia que era real e era poderoso. A garrafa de cachaça, antes minha confidente carrasca, jazia no chão, ao lado da minha mão estendida. Meu corpo clamava por mais um gole, por mais um esquecimento. Mas algo havia mudado. Aquele nome, Francisco,
ressoava em minha mente, não como uma ordem, mas como um convite. Um convite para a leveza, para a humildade, para uma forma de fé que eu nunca havia conhecido. A rigidez doutrinária que me sufocava, aquela que via a idolatria em cada canto, de repente parecia distante, insignificante diante da magnitude do que eu acabara de sentir. Pela primeira vez em muito tempo, não tive desejo de beber. Não era uma decisão forçada, mas uma ausência genuína de anseio. O cheiro do álcool, antes convidativo, agora me causava repulsa. Levantei-me, trêmulo, mas com uma determinação estranha, recém-descoberta. Fui até a pia, abri a torneira e deixei a água fria escorrer sobre meu rosto. Lavei a sujeira, o suor, as lágrimas, e simbolicamente tentei lavar também a embriaguez da alma que me acompanhava. O espelho, antes um inimigo, agora refletia um rosto inchado e cansado, mas com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de esperança, talvez. A noite foi longa e vazia de sono, mas pela primeira vez não vazia de propósito. Eu não bebi. E a cada hora que passava sem um gole, uma pequena vitória se consolidava. A abstinência era física, mas a batalha era espiritual. O corpo tremia, a mente clamava por seu veneno habitual, mas o eco daquele nome, Francisco, e a imagem daquela estatueta serena eram um escudo. Eu não sabia como nem porquê, mas algo havia sido quebrado, e algo novo estava começando a ser construído. Uma ponte invisível se formava. Uma ponte entre a rigidez de um passado que me condenava e a promessa de um futuro que, pela primeira vez, parecia possível. Eu ainda era um filho evangélico, marcado pelas palavras e pelos medos. Mas naquele momento, eu era também algo mais. Eu era um homem que havia encontrado um refúgio inesperado. Não na fuga, não na autodestruição, mas na quietude de uma figura de gesso e num nome que ressoou em minha alma. A jornada estava apenas começando, e seria árdua, eu sabia. Mas eu já não estava sozinho. E a primeira grande barreira, o álcool, parecia ter perdido seu poder sobre mim. Restava agora entender o porquê e como seguir esse caminho. A manhã seguinte trouxe consigo não a ressaca familiar, mas uma clareza dolorosa. Meu corpo, acostumado ao veneno, clamava por ele com tremores e suores frios. Era a abstinência, um monstro que eu conhecia bem, mas que agora enfrentava com uma nova arma: a ausência de desejo. O cheiro de café, que antes se misturava ao álcool no hálito, agora parecia puro, convidativo. Minha mãe me olhou com uma surpresa velada quando me viu à mesa, antes do habitual meio-dia. Não disse nada, apenas serviu um prato quente, e seus olhos, antes cheios de tristeza resignada, carregavam uma pontinha de esperança. Eu não consegui comer muito, mas não bebi. A estatueta de São Francisco continuava na estante, inabalável. Agora, não era mais um símbolo de idolatria ou um lembrete irritante do profano. Era um farol, um ponto de referência na escuridão que eu havia criado para mim. Eu olhava e sentia não a culpa, mas uma curiosidade quase infantil. Quem era esse Francisco? Por que seu nome, sua imagem, haviam tido esse poder sobre mim? A rigidez da minha fé, que condenava qualquer representação imagética, começou a se rachar. Não por uma rebelião consciente, mas pela força de uma experiência que transcendia qualquer doutrina. Os dias que se seguiram foram uma batalha constante. Cada gatilho, cada momento de tédio, cada frustração era um convite ao antigo hábito. Mas o eco daquele nome, a sensação daquela paz, eram mais fortes. Eu comecei a evitar os velhos caminhos, os bares, os amigos de copo. A solidão, antes um fardo, agora era o espaço para processar o que estava acontecendo. Eu passava horas olhando para a estatueta, tentando decifrar o mistério. Eu, o filho evangélico que havia crescido condenando santos, agora estava buscando refúgio em um. A ironia era palpável,
Mas a verdade do meu coração era mais forte. Comecei a ler, primeiro discretamente na internet, sobre a vida de São Francisco de Assis. Eu me escondia no meu quarto, com medo de que alguém me visse pesquisando sobre um santo católico. Mas cada palavra era um bálsamo. Sua humildade, seu amor pela natureza, sua devoção aos pobres, sua rejeição às riquezas materiais, tudo isso ressoava profundamente em mim. Era uma fé diferente da que eu conhecia. Uma que não se baseava na condenação, mas na compaixão. Não na rigidez, mas na simplicidade. Era uma fé que abraçava, não que excluía. Eu descobri que Francisco não era apenas um nome, mas um ideal, um caminho. E naquele labirinto de culpa e autoaversão, eu havia encontrado uma porta que se abria para uma liberdade que eu nunca imaginei ser possível. Era uma liberdade que não negava minha fé de origem, mas a transcendia, que não me pedia para abandonar quem eu era, mas para expandir minha compreensão do divino. E o álcool, que antes era meu mestre, agora era um inimigo vencido. A cada dia sem beber, eu me sentia mais forte, mais presente. A névoa se dissipava. Ainda havia muito a entender, a perdoar, a reconstruir. Minha família ainda me olhava com cautela, sem saber se essa mudança era real ou apenas mais uma pausa temporária. Eu mesmo tinha minhas dúvidas, meus medos, mas algo havia se acendido dentro de mim. Uma chama que a bebida não conseguia apagar. E essa chama me guiava para um novo propósito. Eu precisava ir além das leituras na internet. Eu precisava aprofundar minha busca. Eu precisava entender o que era essa compaixão que ele sentia. A palavra compaixão martelava na minha mente, um eco suave, mas persistente. Não era uma palavra que eu ouvisse muito na minha igreja, onde o foco era frequentemente na doutrina, no pecado, na salvação individual e na condenação do mundo. A fé que me ensinaram era uma fortaleza, erguida para manter o mal do lado de fora. Mas a compaixão de Francisco parecia ser uma ponte, estendida para abraçar o mal e transformá-lo. Eu precisava ver essa ponte, senti-la. Mas como? A ideia de pisar em uma igreja católica era para mim um sacrilégio. O peso de anos de pregações sobre idolatria, imagens de escultura e sincretismo era esmagador. Meu corpo reagia com um calafrio só de pensar. Seria uma traição à minha família, à minha comunidade, a tudo o que eu conhecia como verdade. Mas a sede de algo mais, a quietude que a estatueta de gesso me trouxera, era mais forte do que o medo da condenação. A abstinência do álcool me dava uma clareza brutal, mas também uma coragem que eu não possuía antes. Eu estava nu, desarmado e pronto para o que viesse. Numa tarde de terça-feira, quando sabia que meus pais estariam fora, resolvi agir. Vestindo roupas discretas, quase como se quisesse me camuflar, saí de casa. Meu coração batia descompassado. Uma mistura de ansiedade e uma estranha excitação. Escolhi a igreja mais antiga do bairro, uma que eu sempre passava de carro, mas nunca sequer olhara com atenção. Suas portas de madeira escura pareciam portais para um mundo proibido. Respirei fundo, o ar pesado de fumaça de carro e poeira, e empurrei a porta. O cheiro de incenso, de cera de vela e de um mofo antigo me envolveu imediatamente. A luz filtrada pelos vitrais coloridos criava um ambiente penumbroso e misterioso, muito diferente da iluminação clara e direta da minha igreja. Havia imagens por toda parte, estátuas de santos, pinturas, a crucificação em tamanho real no altar. Meu cérebro evangélico gritava idolatria, heresia. Mas meus olhos e meu coração percebiam algo diferente. Não era a escuridão que eu esperava, mas uma estranha beleza, uma reverência que parecia transcender as formas. Sentei-me em um dos últimos bancos, o mais discreto possível. As cadeiras de madeira eram frias e duras. Havia poucas pessoas na igreja.
algumas orando em silêncio, outras apenas sentadas, em contemplação. Observei. Ninguém parecia estar adorando as imagens, da forma que eu fora ensinado. Elas eram pontos de foco. Lembretes visuais, sim, mas a devoção parecia direcionada para algo além delas. Algo invisível, que preenchia o espaço. O silêncio era profundo, quebrado apenas por um sussurro ocasional ou o ranger de um banco. Era um silêncio diferente do que eu buscava na solidão do meu quarto. Era um silêncio compartilhado, impregnado de séculos de preces. Meus olhos se fixaram em uma imagem de São Francisco, menor que a minha em casa, mas com a mesma serenidade. Ele estava com animais, pássaros em seus ombros, um lobo a seus pés. Seu rosto era gentil, seus olhos, embora pintados, transmitiam a mesma compaixão que eu havia sentido. Não havia condenação ali, apenas acolhimento. A rigidez dentro de mim começou a ceder, não por uma conversão imediata, mas por uma percepção. Talvez a fé não fosse apenas sobre regras e proibições, mas sobre conexão. Conexão com o divino, com a natureza, com os outros e, acima de tudo, consigo mesmo. Eu não sabia orar daquele jeito, em silêncio, sem palavras formuladas ou hinos conhecidos, mas eu me permiti apenas estar ali, deixar a atmosfera me envolver. O peso que carregava, o peso da culpa e do julgamento, parecia diminuir um pouco mais. Eu não estava buscando uma nova religião, ou abandonando a minha. Eu estava buscando uma verdade, uma forma de viver que me permitisse ser livre do meu vício e da prisão mental que eu construíra. E naquele lugar, que eu sempre vi como o inimigo, comecei a sentir os primeiros raios de uma nova compreensão sobre o que era realmente a compaixão. Saí daquela igreja com os pés mais leves, mas a mente em turbilhão. A rua, com seu barulho e sua pressa, parecia estranhamente distante. O cheiro de incenso ainda pairava em minhas narinas, e o silêncio preenchido de preces ecoava em minha alma. Voltei para casa em um estado de quase transe. Eu, que sempre via a fé como algo rígido, preto e branco, acabava de experimentar uma gama de cores que nem sabia que existiam. A condenação que eu esperava sentir, a culpa esmagadora, não veio. Em seu lugar, uma quietude profunda. Uma sensação de que algo dentro de mim havia sido tocado, despertado. Naquela noite olhei para a estatueta de São Francisco em minha estante com novos olhos. Não era mais um objeto proibido, mas um elo. Um convite. As leituras na internet haviam me dado informações, mas a visita à igreja me dera uma experiência. Eu entendi que a compaixão de Francisco não era uma abstração teórica, mas uma força viva, palpável. Era a capacidade de ver o divino no outro, no animal, na natureza e até mesmo em mim, apesar de todas as minhas falhas e vícios. Era uma fé que não julgava, mas buscava entender, acolher. Os dias se transformaram em semanas. Minhas visitas à igreja se tornaram um ritual secreto. Eu entrava, sentava, observava. Não ousava rezar da forma que via os outros fazerem, mas aprendi a ouvir o silêncio, a sentir a energia do lugar. Aqueles momentos se tornaram meu refúgio, meu santuário particular, longe do barulho do mundo e principalmente do barulho da minha própria mente, que ainda teimava em me arrastar para os velhos hábitos. Cada visita era um pequeno passo, uma rachadura a mais nas paredes que eu havia construído ao redor da minha fé. A abstinência do álcool, antes uma luta solitária e desesperada, agora ganhava um novo pilar. Não era apenas a força de vontade, mas a busca por algo maior. A imagem de Francisco, sua história de renúncia e serviço, me inspirava a uma disciplina que eu nunca pensei ser capaz de ter. Eu não queria mais me esconder na névoa da bebida. Eu queria ver o mundo com a clareza que ele via, com a compaixão que ele sentia. Eu queria ser digno daquela paz que ele representava. Minha mãe notou a mudança. Não apenas a sobriedade, mas uma calma que eu não possuía antes. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora mostravam uma curiosidade cautelosa. Ela não perguntava, e eu não contava.
Era a minha jornada e eu ainda não sabia como explicá-la, nem para mim mesmo. Como eu, o filho evangélico, poderia explicar que estava encontrando cura e paz em um lugar que minha própria fé condenava? A culpa de trair minhas raízes ainda era uma sombra, mas a luz da esperança era mais forte. Comecei a aplicar o conceito de compaixão em minha vida diária. Pequenas coisas, a princípio. Ser mais paciente com minha mãe. Ouvir sem julgar. Ver o morador de rua na esquina não como um problema, mas como um ser humano. A rigidez que eu havia internalizado, a necessidade de ter todas as respostas, começou a se dissolver. A fé, eu percebi, não era sobre certezas absolutas, mas sobre a jornada, sobre a busca. E essa busca estava me levando a lugares que eu nunca imaginei. Eu ainda não me via como um católico, nem pensava em abandonar minha igreja de origem, mas eu me via como alguém que estava aprendendo, expandindo. A figura de Francisco tinha sido um catalisador, uma ponte inesperada. Ele me mostrou que a espiritualidade podia ser diferente do que eu conhecia, mais inclusiva, mais gentil. E essa nova perspectiva estava me salvando, dia após dia, gota a gota, da escuridão do vício. Eu sentia que precisava ir além, não apenas observar, mas participar de alguma forma. Eu precisava entender a comunidade que vivia essa compaixão. A necessidade de ir além da mera observação tornou-se um ímpeto silencioso, mas poderoso. Sentar nos bancos frios e absorver a atmosfera já não era o bastante. Eu queria sentir o pulsar daquela comunidade, entender como a compaixão que Francisco encarnava se manifestava na vida daqueles que frequentavam aquele lugar. O passo seguinte, sabia, seria o mais difícil: participar de uma missa. A ideia me causava arrepios, um misto de fascínio e pavor. A liturgia católica, com seus rituais e símbolos, era para mim o epítome de tudo o que minha fé evangélica rechaçava. Mas a curiosidade, a sede de verdade, era mais forte do que qualquer dogma. Escolhi um domingo de manhã, um horário que normalmente estaria na minha própria igreja, mas inventei uma desculpa para meus pais. Vesti-me novamente com discrição, como um espião em território inimigo. Meu coração batia no ritmo de um tambor de guerra, enquanto eu me aproximava das portas da igreja. Desta vez, elas não pareciam tão proibidas, mas sim imponentes, guardiãs de um mistério que eu estava prestes a desvendar. Ao entrar, o som do órgão me envolveu, uma melodia grave e solene que preenchia o espaço. A igreja estava cheia, muito diferente das minhas visitas solitárias de terça-feira. Famílias, idosos, jovens, uma tapeçaria de rostos que se uniam em um propósito comum. Sentei-me novamente no fundo, tentando me misturar, me tornar invisível. Observei as pessoas se ajoelharem, se persignarem, cantarem. Era tudo tão diferente, tão formal, e ainda assim havia uma sinceridade palpável em cada gesto, em cada voz. Meu cérebro evangélico tentava categorizar, julgar, encontrar as heresias. Por que se ajoelham diante da imagem? Por que cantam em latim em alguns momentos? O que é essa hóstia? Mas por trás da barreira da doutrina, algo mais profundo estava acontecendo. Eu via pessoas buscando consolo, perdão, conexão. Via a dor e a esperança nos olhos de quem rezava. O sermão do padre, simples e direto, falava sobre amor ao próximo, sobre serviço, sobre a presença de Cristo no dia a dia. Não havia a condenação apocalíptica que eu estava acostumado, mas um convite à reflexão e à ação. Quando chegou o momento da comunhão, observei a fila de fiéis se dirigir ao altar. O padre, com uma hóstia na mão, dizia: "O corpo de Cristo". Eu senti uma pontada de exclusão, mas também de respeito. Não era o meu lugar participar daquele ritual sagrado para eles, mas eu podia sentir a reverência, a entrega. Naquele momento, percebi que a fé, em sua essência, não era sobre quem estava certo ou errado, mas sobre a busca por significado, por transcendência. E a compaixão, eu entendi, era a cola que unia tudo aquilo. Não apenas a compaixão de Francisco pelos animais e pelos pobres,
mas a compaixão de Deus por uma humanidade imperfeita e a compaixão entre os próprios fiéis que se apoiavam na jornada. Saí da missa com uma sensação de sobrecarga, mas também de uma estranha paz. A rigidez dentro de mim havia se transformado em uma maleabilidade incômoda, mas libertadora. A abstinência do álcool, que antes era uma batalha diária, agora era impulsionada por uma nova motivação, uma busca por clareza espiritual que transcendia a mera sobriedade. Eu não estava apenas fugindo do vício, estava correndo em direção a algo, a uma nova compreensão do que significava ser humano, ser espiritual. A Igreja Católica, antes um símbolo de tudo o que eu deveria evitar, agora era um laboratório, um portal para uma verdade mais ampla, mais colorida. Eu sabia que ainda tinha muito a aprender, e o caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo de percorrê-lo. A ponte que Francisco construíra, eu sentia, estava me levando a um lugar onde eu podia finalmente começar a me curar. A ponte que Francisco construíra, eu sentia, estava me levando a um lugar onde eu podia finalmente começar a me curar. Aquele primeiro contato com a missa, embora avassalador, havia acendido uma nova chama. Eu não queria mais ser um mero espectador. A sede de conhecimento, de aprofundar aquela experiência de compaixão e acolhimento, crescia a cada dia. Comecei a frequentar a igreja em horários menos movimentados, buscando os livretos e folhetos que encontrava nas prateleiras. Eram explicações sobre a liturgia, sobre os santos, sobre os sacramentos. Cada palavra lida era um tijolo a mais na ponte que eu estava construindo, derrubando os muros da ignorância e do preconceito que eu havia erguido. A figura do padre que ministrava a missa de domingo, com sua voz calma e suas palavras de esperança, começou a me intrigar. Havia algo nele que irradiava a mesma paz que eu buscava. A ideia de abordá-lo, de confessar minhas dúvidas e minha busca, era tentadora, mas o medo me paralisava. Como eu, um evangélico, explicaria minha presença ali? Que tipo de julgamento eu encontraria? A culpa de estar explorando algo proibido ainda se agarrava a mim, como uma sombra persistente, mas a luz que eu encontrava na igreja era cada vez mais potente. Minha sobriedade se consolidava, não como uma obrigação, mas como uma escolha natural. O álcool, antes meu refúgio e meu carrasco, agora parecia distante, irrelevante diante da riqueza de uma vida espiritual que eu estava apenas começando a desvendar. Eu não sentia mais a necessidade de preencher o vazio com a bebida. A fé em suas novas cores estava preenchendo cada fresta. A paz que eu irradiava não passou despercebida por minha mãe. Ela me observava com uma intensidade silenciosa, seus olhos perscrutando, talvez buscando as respostas que eu ainda não podia dar. Eu sabia que em algum momento precisaria compartilhar essa jornada, mas ainda não tinha as palavras. Como explicar que a cura para minha alma estava vindo de um lugar que ela e eu mesmo, por tanto tempo, considerávamos um desvio? A dualidade entre minhas raízes e minha nova descoberta era um nó em minha garganta. Mas o caminho se abria e eu sentia que precisava seguir em frente, mesmo que sozinho por enquanto. A compaixão de Francisco não era apenas uma ideia, era uma prática, e eu queria incorporá-la plenamente em minha vida. Foi assim que, impulsionado por uma coragem recém-descoberta, decidi que a próxima etapa seria me aproximar daquele padre. A ideia de expor minhas vulnerabilidades, minha jornada improvável, ainda me causava calafrios. Mas a busca por respostas, por um guia naquele novo território espiritual, era mais forte do que qualquer receio. Eu precisava entender como a compaixão se traduzia em ação, em comunidade, além dos rituais. Sabia que seria um passo delicado, talvez o mais delicado de todos, especialmente se minha mãe descobrisse. Mas a ponte de Francisco me chamava para atravessar. Com o coração batendo forte, mas a alma em paz, dirigi-me ao padre após a missa. As palavras fluíram, sinceras, sobre Francisco, o álcool e a busca. Naquele diálogo, a ponte foi atravessada, e o caminho, enfim,
se abriu para uma vida de propósito, livre do jugo que um dia me prendeu.